Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu estou fazendo este vídeo com a intuição de abençoar o teu lar, a tua casa, principalmente os familiares. O Senhor no meio da família é muito importante. Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para o nosso coração e gostaria que você que assistir esse canal se inscrevesse, curtisse. Por quê? Porque você pode abençoar as pessoas por intermédio deste canal, deste vídeo. Talvez você vai ser uma pessoa que diz que não sabe pregar, mas você pode compartilhar esse vídeo com alguém. Você está pregando, você está evangelizando a palavra de Deus, amém? Porque a palavra não é do ser humano, o homem, ela é de... Então, se é eu ministrando, ou se é você ministrando, ou se é você ministrando e eu curtindo e passando para as pessoas, é Deus falando da mesma forma, amém? Então eu gostaria de compartilhar com você que me ouve, amém? Está escrito assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, amém? Capítulo número 5, verso 18, 19 e 20, diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhes que forem endemoniados, que fosse estar com ele, deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não o permite, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e teve misericórdia de ti. Verso 20. Ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Queridos, sobre essa passagem, eu quero dizer para vocês, vós que me ouvem, que a cidade de Gadareno, ou a cidade dos Gadara, era uma cidade, uma das 10 cidades de Decápolis, sudoeste do Mar da Galileia, do outro lado. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse sobre esse texto que lemos é que Jesus, ele tem o seu endereço certo. Ele conhece a tua história, ele sabe o seu endereço, ele conhece a tua necessidade, da sua família, da sua parentela, o que você tem passado, as coisas. E neste momento, meus queridos, a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de trazer o Sermão da Montanha, no capítulo 4, e quando nós vamos trazer uma palavra no capítulo 5, a qual nós vemos o texto, lembramos do capítulo 4, continuação, pois o capítulo 4 do mesmo Marcos, verso 35, vai dizer assim: E passamos para outra margem. O capítulo número 5, verso 1, vai dizer assim: E chegamos do outro lado do mar, da margem. Amém? O que entendemos com isso? Jesus, depois de trazer o sermão da montanha, o sermão do grão de mostarda, quando ele estava com os seus discípulos, Jesus, ele trazendo em parábola para aqueles que pudessem compreender, ele termina o sermão e depois os seus discípulos estão com ele ali por volta de umas 72 horas, sem comer, sem beber, apenas ali acompanhando Jesus. Eles terminaram o sermão, a parábola, pensaram cada um dos seus discípulos que iria retornar à sua casa, para os novos convertidos, para o seu lar, e Jesus vai dar uma ordem: entra no barco e passamos para outra margem. Quando Jesus dá essa ordem, os discípulos ficaram sem entender, mas obedeceu, entrou cada um no barco e em direção à cidade dos Gadarenos. A Bíblia vai dizer que houve-se uma tempestade, e sobre essa tempestade o barco parecia que iria naufragar, que ele iria tombar. As pessoas que estavam ali, os discípulos, pensavam que iria morrer. E o que eles vão fazer? Eles vão despertar Jesus. Para quê? Para que eles não pereçam. Eles mandam dizer: olha, diz para o mestre não perecer. E Jesus levanta e dá ordem ao mar: aquieta-te, cala. E isso aconteceu. E os seus discípulos que estavam ali no barco dizem um ao outro: quem é este que até o mar lhe obedece? O que eu entendo com essa palavra é que
Alguns que estavam ali ainda não conheciam o poder de Jesus Cristo, alguns dos seus discípulos. Queridos, podemos entender que a tempestade, ela surge em nosso caminho por duas finalidades. A primeira, para testar a nossa raiz, se nós estamos arraizados em Cristo ou firmados na rocha que é Cristo. Porque quando surge uma tempestade, ela pode se nomear como eu perdi algum parente, algum amigo, parte de nós, bens materiais. A tempestade surge e leva com ela alguns tesouros que você tem, e às vezes até parte de nós, como pai, mãe, filho, marido, esposa. E Jesus quer estar no barco, mesmo essa tempestade vindo sobre a sua vida, sobre nós, Jesus continua no barco. Só que Ele quer testar a sua raiz. Você fica com Jesus no barco ou você vai junto com o que perdeu? É por isso que essa tempestade, podemos dizer que ela vem para testar nossa raiz. Agora, há uma outra tempestade que podemos dizer que é para colocar nós na direção em que nós saímos. Jesus, ele tem uma direção certa, o caminho da cidade dos Gadarenos, os Gadara. Ali havia um homem que precisava de uma libertação, de uma cura. Um homem que estava com o pé na cova, vivia no sepulcro. A Bíblia vai dizer que quando a tempestade levanta, eles mandam despertar Jesus. É que muitas pessoas estão com Jesus, mas não estão na direção. E daí surge tempestade em nossas vidas, nada acontece, não conseguimos chegar onde nós iríamos, não conseguimos concluir os nossos caminhos, os nossos projetos, não conseguimos realizar, não conseguimos conquistar tal coisa que tanto almejamos, porque Jesus está no barco, Ele não nos abandonou, Jesus ainda está conosco. Observa que a tempestade veio e acharam que iria morrer, e Jesus estava no barco, e muitos pensam, é o meu fim, acabou, eu vou perecer. Só que ainda há esperança. As pessoas buscam a última esperança, que é Jesus. Depois de procurar várias situações, jeito para conquistar ou para voltar a ter o que queria ter, não conseguindo, eles vão procurar quem? Jesus. Isso significa mais uma vez que nós que estávamos passando por isso não estávamos na direção. Jesus está no barco, mas nós estamos fora da direção. A direção do cristão é o céu. E para chegar ao céu nós temos que estar com Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. E Jesus, ele está conosco, só que nós é que estamos fora da direção. Então Jesus vai permitir, olha, haja tempestade. E aí você vai voltar para onde? Para a direção. Porque quando você volta a buscar Jesus, ou despertar Ele, quando você vai para o seu quarto a orar, chamar a atenção dEle, quando você vai para o joelho, quando você vai para a igreja, quando você procura o pastor, você está procurando Jesus, e Ele vai mostrar que Ele nunca te abandonou, Ele está ali te ouvindo. O problema é que você estava fora da direção. E quando você volte a falar com Cristo, você volte para a direção. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar do outro lado. E chegando do outro lado, logo saiu ao seu encontro um homem que tinha o espírito imundo, vivia no sepulcro. E todos nós entendemos que quando a Bíblia relata sepulcro, isso significa que é o fim, acabou, pronto, pode enterrar, já era. Por que poderia a Bíblia dizer cemitério? Porque o sepulcro, que eu saiba, fica dentro do cemitério. Só que cemitério tem aqueles lugares onde ficam os trabalhadores, os coveiros. Cemitério tem aquele lugar onde que faz o velório antes de ir para o sepulcro. Mas quando se trata de sepulcro, se trata de o fim, acabou. Podemos dizer que este homem estava com o pé na cova, mas ainda não estava enterrado. Jesus chega, e logo quando Jesus chega, esse homem sai com o espírito imundo e vai importunar Jesus, que tem eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Também quero dizer uma coisa muito importante. Quando você chega em algum lugar, logo se manifesta a presença de Deus na sua vida, nesse lugar que você chegou. E se porventura ali tem alguém ou algum possuído, algum espírito imundo, logo ele vai sentir que Jesus chegou.
que a presença de Deus naquele lugar é real. Então o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ele quando chega lá, o Espírito sai ao seu encontro, Jesus vai responder para ele, mas primeiro faz uma pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? E ele vai dizer: eu não tenho nome porque somos muitos, somos uma legião. Então ele logicamente sabe que Jesus vai o repreender. Ele diz: olha, permita, conjuro-te para aquela manada de porco. Sabe o que Deus faz? Jesus faz, ele permite e dá ordem, e sai uma legião de demônios, por volta de 6.000 demônios, e entra numa manada de quase 2.000 porcos. Sabe o que acontece? Elas entram naquele porco e logo os porcos vão para os despenhaceiros. E os porcos vão e se cai dali do despenhaço, se afogando. Eu entendo com essa palavra que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, do seu capítulo 11, 23 em diante, a Bíblia vai dizer que o espírito imundo, quando ele sai daquela casa, ou seja, ele é expulsado, Jesus tira, arranca aquele espírito imundo, ele fica rodeando por lugares, procurando uma casa para repousar. Não achando a casa, ele volta de onde ele veio. E se a casa não estiver completa, cheia do Espírito Santo, se a casa não estiver ocupada com a presença de Deus, o Espírito volta, entra e consigo traz mais 8, se tornando uma legião, e o estado pior do que é da primeira em que estava. Então, por isso Jesus permite, para que eles não fiquem vagando. Olha, entre no porco e vai embora. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus, no texto em que lemos, do verso 18, ele queria, depois de ser liberto, queria ir com Jesus, entrar no barco. Jesus falou: não, a minha equipe está completa, volte para a sua casa, anuncia aos teus quão grande coisas Deus lhe fizera. E eu entendo com isto que o Evangelho de Cristo começa primeiro em nossa casa. Porque ele volta, Jesus fala: vai para a tua casa. Tem muitas pessoas que pregam o Evangelho, Jesus está curando, libertando, salvando, mas a sua casa não tem resultado. Então o Evangelho tem que começar primeiro em nossa casa. E a Bíblia vai dizer que ele volta para os seus, e ele começa a anunciar o que Deus fez. E a Bíblia diz no verso 20, que nós lemos, que ele começa a anunciar a palavra de Deus em Decápolis, ou seja, o ex-endemoniado agora é um pregador de Gadara. Agora podemos dizer pela fé, o pastor de Gadareno, e não mais o endemoniado de Gadareno. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus tem o seu endereço, ele vai mudar a sua história. Você que outra hora era conhecido como perdido, agora é conhecido como achado, o pregador de Gadareno. Você é o pregador da sua cidade, de Belo Horizonte, do Paraná, de São Paulo, do Rio. Eu não sei qual é o nome da sua cidade, mas você é o pregador dela. Diz que Jesus mudou sua vida. Mostra para os teus, mostra para aqueles que tanto viu você sofrendo, que Jesus ainda cura, liberta, transforma e batiza. Seu irmão em Cristo lhe deseja a paz do Senhor. Hoje, 1º dia de janeiro de 2020, eu lhe desejo feliz 2021. 1º de janeiro de 2021, perdão. 1º de janeiro de 2021. Quero desejar a você boas festas, um feliz ano novo, que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.